Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Memorial JK, que fica em Brasília, na Praça do Cruzeiro, eixo monumental. O Memorial JK é dedicado ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país entre 1956 e 1961 e fundou a cidade de Brasília. No prédio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em setembro de 1981, encontra-se o corpo de JK e diversos pertences do ex-presidente, como sua biblioteca pessoal, objetos e fotos. Quem recebe o visitante logo na entrada é o próprio Juscelino e sua esposa Sara Kubitschek. Foi ela que liderou a construção do espaço que vamos visitar. Olá, sejam bem-vindos ao Memorial JK. Aqui vocês vão conhecer um pouco mais da história, da vida do presidente Juscelino. E eu vou começar apresentando a todos um pouquinho do que foi a infância do presidente Juscelino. Aqui nós temos alguns objetos que mostram a sua origem humilde na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Aqui, ó, o tampo da primeira carteira escolar do presidente. Ele foi alfabetizado pela mãe, que era professora primária. Ele tinha uma irmã chamada Maria da Conceição, que era o apelido de infância deles, Nonô e Naná. Juscelino conseguiu uma bolsa de estudos no seminário para que ele pudesse realizar o grande sonho dele, que era se formar em medicina. Nessa imagem, vocês os veem atuando como médico mesmo, na Santa Casa de Saúde, em Belo Horizonte. Alguns objetos de medicina, os estojos cirúrgicos, o estetoscópio do presidente Juscelino. Juscelino nasceu em 1902 em Diamantina, Minas Gerais. Órfão de pai aos 2 anos de idade, foi educado pela mãe. Em 1921, tornou-se telegrafista para custear seus estudos na Faculdade de Medicina. Aos 25, formou-se médico. Nessa época, nem sonhava em ser político, muito menos presidente da República. Um fato curioso é como Juscelino conheceu a dona Sara. Sara era filha de políticos mineiros e o presidente é uma pessoa muito humilde, muito simples. Eles se conheceram durante o baile de formatura, em 1927. Vieram a se casar depois da formatura dele, em 1930, ele já era médico. E como médico, ele foi convidado para servir na Força Pública de Belo Horizonte, na Revolução de 1932. Ele, como capitão médico militar, por ter tido uma boa atuação no fronte, foi convidado por Benedito Valadares, que era assessor do governo de Minas, a trabalhar com ele na prefeitura em Belo Horizonte. E aí, deu início à carreira política de JK. Foi então que Nonô, com 30 anos de idade, tornou-se JK. Ele até exerceu a medicina por algum tempo, em paralelo à vida política, mas a nova carreira logo tomou conta de tudo. Em pouco mais de 20 anos, se tornaria nosso 20º presidente da República. Aqui ao lado, nós podemos ver já os últimos anos da vida do presidente Juscelino. Ele adquiriu uma fazendinha em Lusiânia, isso após o período do exílio, que depois nós vamos entender um pouco mais da carreira política do presidente. Então, primeiro com as filhas, Márcia e a filha adotiva, Maria Estela. Aqui nos seus últimos anos de vida, ele estava morando em uma fazendinha, como eu havia dito, então o chapéu que ele usava na fazenda, o chicote, o rádio de pilha. E veio a falecer num acidente de carro na Via Dutra. Então aqui nós temos imagens do acidente, do relógio, dos documentos pessoais de JK nessa ocasião. E convido a todos também para conhecer um pouco mais da vida dele, do que ele fez como presidente do Brasil, nas próximas salas a seguir.
Foi na gestão de JK que o Brasil gritou "é campeão" pela primeira vez. Essa mesa interativa conta um pouco sobre a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, quando o Brasil venceu a seleção da casa por 5-2. Aqui nós temos imagem da seleção campeã. Vocês poderão ter acesso a todas as imagens, ampliar. É uma coisa que vem atraindo bastante visitantes ao museu. Aqui as relíquias, tem a cópia da taça Jules Rimet. E tem uma réplica dela na vitrine. O nome da taça é em homenagem a Jules Rimet, presidente da FIFA e idealizador da primeira Copa do Mundo em 1930. Confeccionada em ouro, na sua base foram gravados os nomes dos países vencedores: Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra e Brasil, que teve o direito de levá-la para casa quando conquistou o tricampeonato em 1970. Mas a taça era nossa. Em 1983, ladrões a roubaram dos cofres da CBF. A polícia nunca recuperou a taça, o que criou a ideia de que ela tenha sido derretida. Agora a gente vai falar um pouco do que foi o governo JK. Ele foi presidente do Brasil por 5 anos, de 1956 a 1961. Antes disso, JK foi eleito deputado federal em 1934, prefeito de Belo Horizonte em 1940, volta como deputado federal em 1945 e eleito governador de Minas em 1950. Aí ele queria mais, ele queria chegar à presidência da República e ele lançou a candidatura à presidência. O período de JK na presidência ficou conhecido pelo slogan de sua campanha, 50 anos em 5. Seriam 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo. Para atingir seu objetivo, criou o plano de metas com 30 objetivos divididos em 5 grupos principais: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. E depois veio a construção de Brasília, que foi considerada a meta síntese, a 31ª meta, que o presidente falou que foi a meta mais importante do governo dele. Aqui as rodovias abertas no governo dele, foram 10 rodovias. Essa aqui, pegando do norte até o sul, é a Belém-Brasília. As pontes, essa aqui é a Ponte da Amizade, que liga Brasil ao Paraguai. Aqui na indústria automobilística, quando ele pegou o governo em 1956, a produção era 0. E ele tinha um plano que, quando ele deixasse o governo em 1960, seria de 100 mil veículos, só que ultrapassou 133 mil. Aqui armazéns e silos em vários estados, as ferrovias, hidrelétricas, essa aqui Tutinga, Minas, fábrica de papel, celulose, São Paulo, e a refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, petróleo. O primeiro carro fabricado no Brasil levou o nome de JK em homenagem a ele. Essa outra parte aqui mostra a construção de Brasília. Aqui o Congresso, o Meteoro, que fica de frente ao Itamaraty, o presidente Juscelino, o Oscar Niemeyer e Israel Pinheiro. Israel Pinheiro era o administrador de Brasília, com a maquete do Palácio da Alvorada. E aqui é onde foi rezada a primeira missa oficial em Brasília, né? Essa missa foi rezada para abençoar o local onde seria construída a nova capital. E no dia da inauguração de Brasília, em frente ao Congresso, o Brasil, na década de 50, basta ver que nós importávamos até caneta esferográfica. Depois que o presidente Juscelino cumpriu o seu mandato, nós passamos a exportar até navios. O progresso foi em todos os níveis, culturais, econômicos e políticos. E tudo explodiu nessa mesma época. A bossa nova, o cinema novo, a música. Meu Deus do céu, que palpite feliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz.
Pessoal, aqui é a biblioteca particular do presidente. Ela veio do apartamento dele, lá no Rio de Janeiro, na construção do museu. Ela veio sob medida, assim, até a posição dos livros que o presidente deixou continua a mesma. Aqui tem uma coleção rara, é a coleção de Shakespeare. Ela tem 211 anos, foi um presente da Rainha Elizabeth quando o presidente visitou a Inglaterra. Aqui tem uma espada que foi doada ao presidente pela AMAN, Academia das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Ela é toda em ouro, prata e marfim. Pessoal, aqui é o gabinete da dona Sara Kubitschek. Ela quem teve a ideia de construir o memorial. Ela queria que fosse uma casa de cultura que também servisse de mausoléu para guardar os restos mortais do presidente. E aí a dona Sara começou uma grande campanha para construir o memorial. E ele foi todo construído à base de doações. O acervo do museu foi todo doado pela família Kubitschek. Aqui está a dona Sara e as duas filhas dela. Dona Márcia. Dona Márcia foi deputada federal aqui por Brasília e foi vice-governadora aqui também. Ela faleceu no ano de 2000, aos 57 anos. E hoje só tem a dona Maristela, que é a filha adotiva, mora no Rio de Janeiro. E hoje quem cuida aqui do museu é a filha da dona Márcia, a dona Ana Cristina, que é neta de JK. E aqui, gente, a inauguração do memorial. O presidente faleceu em 76, foi sepultado no cemitério aqui de Brasília. Aí, 5 anos depois da morte dele, foi inaugurado o memorial. Aí foram retirados os restos mortais do cemitério, levado para o Congresso, velado uma noite e no dia seguinte eles trouxeram para o memorial. Pessoal, aqui nós temos a exposição, é uma exposição permanente, chama-se JK e as personalidades do século XX. Aqui o visitante vai poder ver todos os momentos em que o presidente esteve com grandes personalidades, elevando o nome do Brasil e também mostrando a sua influência, né, e o reconhecimento, né, do mundo para com o presidente. Nós temos aqui nesse exemplo o presidente, né, com Marlon Brando, né, um importante ator, muito conhecido. Nessa ocasião aqui, o presidente nada mais, nada menos com John Kennedy, né? Figura importantíssima do século XX, né? Presidente dos Estados Unidos, mostrando aí a sua influência, né? Mostrando o seu bom relacionamento, levando o nome do Brasil. Aqui está a nata da canção brasileira. Dorival Caymmi, Erivelto Martins, Lamartine Babo. Aqui é o pai do Edu Lobo, Haroldo Lobo, Pixinguinha, Louis Armstrong. And I think to myself, what a wonderful world. Pessoal, vamos na Câmara Mortuária agora. Aqui é a Câmara Mortuária, onde ficam os restos mortais do presidente. Ele faleceu na Via Adúltera Rio-São Paulo, no dia 22 de agosto de 1976, no acidente de carro. Esse vitral é de uma francesa, Marianne Perrette. As cores, o vermelho simboliza a morte, o roxo a paixão e o branco a paz. E a luz é natural. Esse projeto da Câmara Mortuária é um projeto de Oscar Niemeyer, projeto, como sempre, inovador.
A parte externa da Câmara Mortuária, nós vamos conhecer aqui, nós temos aqui um revestimento em mármore, né? De autoria do artista plástico Atos Bulcão, ladeando toda a estrutura da Câmara Mortuária. Atos Bulcão foi um pintor, escultor e arquiteto brasileiro. Suas obras estão presentes em vários espaços públicos de Brasília. A dignidade da arquitetura que Niemeyer deu nesse mausoléu mostra o tanto que o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira fez pela nação e deve ser venerado com respeito. O governo JK representou uma era de ouro. Seu estilo de governar trouxe muitos avanços para o país. Nessa imagem, nós vemos a primeira visita do presidente ao Cerrado, ao local onde seria construída a futura capital do país. E a construção de Brasília trouxe desenvolvimento para a região centro-oeste. Além disso, integrou o país, que antes nós tínhamos um desenvolvimento só no litoral do país. Então, a construção da capital promoveu essa integração nacional. Foi realizado um concurso para escolher o traçado da nossa capital. Então, Lúcio Costa já trouxe uma coisa moderna, divididas em setores, em superquadras, algo que torna Brasília diferente de toda a capital existente no mundo. E a sua inauguração, num período tão curto de tempo, em 3 anos e 11 meses. Brasília foi inaugurada em 1960, mas desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, já estava prevista a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o interior do país, uma zona de 14.400 km² a ser demarcada pela Missão Cruz, que se deu em 1892. Bem, aqui nós temos a primeira foto, mostra a Missão Cruz, né, que foi a missão que foi incumbida de fazer um relatório de como que era o clima, como que eram as condições aqui para a transferência da capital. A expedição foi batizada de Comissão Cruz por causa do astrônomo belga Louis Cruz. Durante 7 meses, ele chefiou a missão que demarcou terras e registrou a fauna, flora e hábitos dos moradores do sertão brasileiro. Aqui nós temos também o Marco Zero, né, que é o local, né, que foi aqui demarcado. Temos também o Catetinho, o primeiro palácio, né, que foi construído, é conhecido como Palácio de Tábuas, para que o presidente viesse e pudesse fazer os seus primeiros despachos, né? Nessa ocasião aqui, o presidente, no momento de intimidade, né, com os operários, né, aqui comendo, né, bem característico do presidente, uma pessoa muito próxima, muito carismática. E aqui, né, o dia tão importante, tão esperado, a última vez que o presidente, junto com a sua esposa, Dona Sara, e toda a sua comitiva, descendo, né, as escadas do Palácio do Catete, rumo a Brasília, para a nova sede, né, a inauguração da capital. Depois de 3 anos e 11 meses, né, a capital construída, o sonho realizado, tantas dificuldades, o presidente aqui se emocionando, então, na missa, né, em comemoração à inauguração da cidade. Eu sou da Alemanha, vivo aqui no Brasil há 40 anos já. A gente conheceu Brasília nos anos 70. Ele fez muita coisa pelo país na época, muito inovadora. Justa homenagem, com certeza. Essas vitrines exibem objetos que ajudam a contar sobre a carreira política de JK, que teve início na Prefeitura de Belo Horizonte em 1940. Neste período, JK conheceu Oscar Niemeyer e a grande obra dos dois juntos foi a Igreja da Pampulha. Seu bom trabalho como prefeito em Belo Horizonte fez com que o partido indicasse o seu nome ao governo de Minas Gerais. E houve um fato curioso, que Juscelino, candidato a governador, concorreu com Gabriel Passos, que era casado com a irmã de Sara. Então foi um conflito entre famílias. Em 1955, seu nome é aprovado pelo partido a se candidatar à presidência da República pelo PSD. E aqui foi o início da campanha para a presidência da República. Então nós vemos flâmulas de campanha. Olha o modelo da cédula eleitoral naquele período, onde o vice também era escolhido e o vice-presidente foi João Goulart. JK foi eleito com 33% dos votos e sua posse foi em 1956 no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
Após a presidência da República, ele foi eleito senador pelo estado de Goiás, onde pretendia-se voltar à presidência da República em 1965. Mas o golpe militar em 64 não tornou possível a candidatura do presidente Juscelino em 1965. E Castelo Branco, eleito em 1964 como presidente do Brasil de forma indireta, em um dos seus primeiros atos, cassou os direitos políticos de JK, onde ele foi exilado na França e em Portugal. E aqui ele dê a notícia da sua própria cassação, nessa imagem aqui em frente, que o nome de JK era um nome forte para 1965. Então, os militares, tentando permanecer mais tempo no poder, cassou seus direitos políticos. Aqui algumas homenagens que o presidente recebeu como chefe de Estado de diversos países, Portugal, Estados Unidos, França. Eu estava aqui observando esse quadro do presidente e notei, olha só a elegância do presidente. Olha só as suas roupas. Eu queria mostrar para vocês essa elegância do presidente. Nós vamos conhecer agora, né, aqui o guarda-roupa do presidente, né? São peças que foram doadas, né, pela primeira-dama. Então nós temos aqui um hobby, esse outro conjunto aqui. Nós temos aqui um par de sapato. E é interessante contar essa história porque pela origem, né, humilde do presidente, muitos não sabem, mas o presidente calçou o seu primeiro par de sapato aos 12 anos de idade. Olha aqui. Outra peça do seu vestuário, o chapéu, o famoso chapéu. Nós temos algumas fotos, tem uma foto inclusive na sala de metas, que mostra ele no momento da inauguração da cidade, ali acenando com o chapéu, uma cena bem típica, né, do presidente. Aqui nós temos outras peças, tem o chicote, né, que ele usou na fazendinha nos seus últimos anos de vida, aqui um terno. Agora, já que nós conhecemos as roupas do presidente, não poderia faltar as roupas da Dona Sara. Ela tinha, assim, um estilo, né, clássico e as roupas dela mostram que, assim, o estilo dela era atemporal, poderiam ser usadas hoje. Aqui também um quadro da primeira-dama. Essas roupas aqui foram usadas, né, pelo casal, o presidente e a primeira-dama, na posse de JK em 56, a presidência da República. O vestido da Dona Sara é uma réplica, né, porque o original existe e ele fica no Catetinho, primeira residência oficial do presidente, e lá existe o original. Ao término da visita, os senhores poderão conhecer o Ford Galaxy, o último carro do presidente Juscelino. Esse é um modelo da Ford de 1974, que foi totalmente restaurado pelo Exército Brasileiro. A Ford doou as peças originais do carro, que hoje está em exibição aqui no estacionamento do museu. Hoje conhecemos mais sobre o fundador de Brasília e um dos mais queridos presidentes da nossa história. Quer saber mais sobre a agenda do museu? Acesse o site. Agora, aproveita para anotar o endereço: Praça do Cruzeiro, Eixo Monumental, Brasília, Distrito Federal. Até o próximo museu, pessoal!